Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje mais uma aula de Tajweed. A aula de hoje refere-se ao encontro de duas letras sem vogal, no caso harfani sakinan, ou seja, duas letras sem vogal. Então vamos ver na tela agora como funciona, quais são as regras quando se encontram duas letras sem vogal. O encontro de duas letras sem vogal. Era muito raro entre os árabes, na língua deles, ter duas letras sem vogal que se encontravam. E quando se encontravam, tinha uma gramática especial. As letras sem vogal, quando se encontram, há duas ocasiões em que elas se encontram. A primeira, encontram-se na mesma palavra. E a segunda, encontram-se em palavras diferentes. No primeiro caso, os árabes não juntavam duas letras sem vogal em uma palavra só, a não ser em duas ocasiões. Que a primeira letra das duas letras sem vogal que se encontraram fosse uma letra do alongamento, que harf al-mad, no caso alif, waw e ya, que quando você junta alif, waw e ya com uma outra letra, você estica a letra, então é chamado de harf al-mad, que são as letras do alongamento. O outro caso é harf al-lin, quando tem uma das duas letras acima, waw e ya, e antes dela alguma letra com fetha, que é o símbolo que está do lado, fetha. Então vejamos o exemplo da letra do alongamento. No caso, ad-dallin. Veja que juntou o alif, que é sakin, que é sem vogal, com o lam. Então, você junta e fala ad-dallin, ad-dallin. Você não separa duas letras sem vogal, você junta. Outro caso é tuhajjuni. Aqui juntou duas vezes. É tuhajju. Esse ju, o jim, como tem shadda, o primeiro é sem vogal. Então você fala o hajju. O ha também sem vogal, o alif, que é o de alongamento, sem vogal, e o ju tem sem vogal. E depois o ni, juni, o waw sem vogal com o primeiro nun da shadda, que quando você fala a shadda é como se tivesse duas letras, a primeira sem vogal e a segunda com vogal. Então você pronuncia normalmente, você não separa. O outro caso é yasin. Veja que o ya, ele não tem o ya, que é sem vogal, e o nun também sem vogal. E também nun, o waw sem vogal e o nun também sem vogal. Então esse é um exemplo da letra do alongamento, esse primeiro caso que falamos. O segundo, que é o harf al-lin, é o exemplo, por exemplo, ain. Então você tem uma letra, o ya sem vogal, e você tem o nun sem vogal. E você tem o ya, antes do ya você tem uma letra com fetha, isso que falamos que é o harf al-lin. Só lembrando, harf al-lin ou é o waw ou o ya, e tem que ter antes do waw e o ya uma letra com este símbolo, fetha. Isso é chamado de harf al-lin. Então, como acontece aqui, tem o ya e eu tenho uma letra que precede o ya com fetha, ain. A segunda ocasião é quando há duas letras sem vogal devido à sua parada na leitura. Originalmente a palavra tem vogal, porém quando você parou, você tirou a vogal
da última letra. Então, o que tinha vogal ficou sem vogal. Por exemplo, al-qadr, porque o original da palavra é al-qadri. Mas como você parou, você falou al-qadr. Al-qadr. As-suht. Veja, o ha e o ta não tem vogal. Ar-rahim. O ya e o mim não tem vogal. Já o encontro de duas letras sem vogal em diferentes palavras deve acontecer apenas quando a última letra da primeira palavra for sem vogal e a primeira letra da segunda palavra também for sem vogal. Os árabes não juntavam duas letras sem vogal em diferentes palavras. Se ocorresse isto, eles seguiam a seguinte regra. Se a primeira letra sem vogal for uma das letras do alongamento, os árabes não pronunciavam a letra. Segundo, e se for qualquer outra letra sem vogal que não seja as letras do alongamento ou a letra lin, as letras lin, que mostramos nos slides anteriores, eles colocavam a vogal na primeira letra. Vamos mostrar os exemplos a seguir. O exemplo do primeiro caso, que é aqui, harf al-mad, que é o alif, o waw e o ya. Por exemplo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقال الحمد لله وقال الحمد لله. Veja que eu não falei وقال الحمد لله, como nós falamos aqui. Nós não pronunciamos a letra, então a gente não pronuncia o harf al-mad, nem o alif, nem o waw e nem o ya. Então a gente não fala وقال الحمد لله. Tem algumas pessoas que pronunciam assim, mas está incorreto. Você junta وقال الحمد لله. O segundo exemplo, وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم. Você não fala وإذ قالوا اللهم. Não. Você junta وإذ قالوا اللهم. E o terceiro caso, أفي الله شك. أفي الله شك. أفي الله شك. Eu não falo أفي الله. Não, eu junto. Eu não posso separar. Pode ver que todos, tanto o alif como o waw e como o ya, não tem vogal. Mas eu não posso separar. Eu tenho que juntar. أفي الله شك. Eu não posso também pronunciar a letra do alongamento nesse caso. Não posso falar أفي الله. Não, eu deixo de pronunciar a letra do alongamento, tanto o alif como o waw e como o ya, como se não tivesse a letra do alongamento, como se o fi, no caso, fosse só o fi com a kasra. Então, para esse caso, nós não pronunciamos a letra do alongamento. O segundo caso que falamos é, por exemplo, quando não temos as letras do alongamento, porque falamos aqui das letras do alongamento, aqui são letras, qualquer outras letras que não são das letras do alongamento, como por exemplo, min Allahi. O original, a forma original de se escrever min Allahi, min Allahi. Porém, essa regra a gente fala porque a gente tem que falar que faz parte da regra de tajwid. Porém, os sábios que escreveram o Alcorão escreveram já de uma forma para nos facilitar na hora da leitura. Então essa regra, eu estou falando só para vocês terem o conhecimento, porém, no Alcorão vocês não vão encontrar sem a vogal. Os sábios já colocaram a vogal para nos facilitar nesta regra. Então, min Allahi. Na verdade a palavra é min Allahi. Depois, alaykumul qitalu. O original é alaykum al-qitalu, mas eu não falo alaykum al-qitalu. Eu falo alaykumul qitalu. O qulillahumma, o original é qulillahumma. Mas eu não falo dessa forma, eu falo qulillahumma. O quarto, da'ullaha. Eu não posso falar da'ullaha, não.
دعوا الله دعوا الله دعوا الله. O quinto, يا صاحبي السجن. O original é يا صاحبي السجن, mas juntando os dois, يا صاحبي السجن. Essa regra, como eu falei, não precisa ficar preocupado para decorar esta regra, porque no Alcorão, já em árabe, o Alcorão que tem na casa de todos, os sábios já facilitaram para a gente e já colocaram desta forma. E esta foi a nossa aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.